Sup fella, Teacher Gabriel here. Pessoal, vamos falar hoje sobre o caso possessivo. Bora lá? Para começar, o que é o caso possessivo? O caso possessivo no inglês nada mais é do que quando o sujeito da frase recebe o apóstrofo S no final. Você já deve ter visto isso, né? Vamos lá então. Para começar, vocês estão vendo o slide aí. O primeiro slide que nós temos é sobre o singular noun, ok? O singular noun. Singular noun, nosso primeiro exemplo é the house of the teacher. Todos vocês já devem ter falado frases desse tipo, frases como essa. E o que eu quero mostrar para vocês é que a gente não tem só uma forma de falar essa frase, the house of the teacher, ou a casa do professor. Olha no slide, the teacher's house, ok? The house of the teacher pode ser the teacher's house. Essa é a aplicação do singular noun no caso possessivo, ok? Outro exemplo que a gente tem é o the car of her neighbor, que, passando para o caso possessivo, fica her neighbor's car. Mais um último desse singular noun, the aunt of Diane, que vira Diane's aunt. Então, essa é uma outra forma de você indicar uma posse no inglês. Quando você quer mostrar a pessoa a qual pertence o objeto, o apóstrofo S no dono, certo? E logo em seguida o objeto que pertence à pessoa. Por isso que a gente fala teacher's house. Teacher, a qual é o dono do objeto que vai vir logo em seguida, o apóstrofo S, indicando o caso possessivo, e logo em seguida o objeto, que é house, o que pertence ao teacher, certo? Beleza, pessoal? Então esse foi o singular, beleza? Agora vamos falar sobre o plural. O plural onde mais de uma pessoa possui um ou mais objetos. Para começar, vamos falar de palavras em que o seu plural é irregular. Palavras em que no singular é uma forma e no plural eu tenho que trocar a palavra, uma outra palavra. Pessoal, vamos dar uma olhada no exemplo dos slides. Vamos lá. O primeiro que a gente tem aqui é children. Children, crianças. Temos people, pessoas, certo? Depois nós temos man, percebem? Man com E, tá bom? Não com A. Man. E por último temos women, também com a letra E. Presta atenção nesse detalhe, com a letra E porque é plural, beleza? No próximo slide, nós vamos ver alguns exemplos de frases com esse irregular. Um detalhe importante é que assim como no singular, esse do plural, quando é irregular, a gente só acrescenta o apóstrofo S no final do sujeito, beleza? A primeira frase que nós temos aqui de exemplo é o My Children's Toys, beleza? My Children's Toys. My children, apóstrofo S, indicando a posse do children. E o que pertence a ela? Toys, os brinquedos. Beleza? O próximo nós temos some people's homes. Assim como no primeiro, people, a palavra já está no plural, certo? Então a gente pega e coloca o apóstrofo S, indicando a posse do people's, que é homes. Beleza? E o último de todos, nós temos all men's doubts. All men's doubts. All men's, man, apóstrofo S, indicando a posse novamente, doubts. Então, no plural irregular, a gente só coloca apóstrofo S após o sujeito e já está indicando posse. Simples assim, beleza? Já no plural regular, a história é completamente diferente. O plural regular é quando nós temos no singular, por exemplo, student, no singular, já no plural fica students. Outro exemplo, teacher, no singular, teachers, no plural. Então, o plural regular é quando você acrescenta o S, igual no português, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no slide, ver o que a gente tem de exemplo. O primeiro de todos é o students, beleza? Students, alunos. Depois nós temos teachers, professores. Logo em seguida nós temos friends, amigos. E por último nós temos smiths, que no singular seria Smith, no plural Smiths, representando, por exemplo, o sobrenome de uma família, tá bom? Então vamos para o próximo slide. O próximo que nós temos aqui são exemplos de frases, nesses casos do plural regular, beleza? O primeiro que nós temos aqui, my friends' houses. O que acontece nesse irregular? A gente, para representar a posse, simplesmente acrescentamos o apóstrofo no sujeito, beleza? Não tem um S depois, só o apóstrofo. Como, por exemplo, my friends' houses, que significa as casas dos meus amigos, beleza? Outro exemplo, the students' dorms, que seria o dormitório dos estudantes. Assim como na primeira, acrescenta só o apóstrofo, beleza? E por último, the Smith's flat. Para indicar a posse, Smiths, apóstrofo, e logo em seguida flat, que seria o apartamento dos Smiths. Beleza? Então, finalizando o plural regular, recapitulando, nada mais é do que você colocar o apóstrofo logo após o sujeito para indicar a posse. Só. Beleza? Vamos em seguida para o proper noun. Proper noun nada mais é do que nome próprio, tá bom? Nome próprio. O que a gente faz para colocar ele no caso possessivo, nada mais é do que colocar o apóstrofo S logo após o nome, tá bom? Assim como a regra lá no comecinho que eu falei para vocês. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro exemplo que a gente tem no slide, que é com nomes próprios terminados em S, beleza? O primeiro que a gente tem aqui é Douglas. Depois nós temos Carlos, James e por último Inês.
Agora vamos para o próximo slide, dar uma olhada em algumas frases com exemplos deles. O primeiro que a gente tem é o The Suitcase of Douglas, que, passando para o caso possessivo, fica Douglas's suitcase, tá bom? Presta atenção na pronúncia, Douglas's suitcase. Logo em seguida, o segundo exemplo, The English Book of Inês, The English Book of Inês, que, passando para o caso possessivo, fica Inês's English Book, Inês's English Book. Então nada mais é do que a gente pegar e colocar o apóstrofo S logo após o sujeito, o nome próprio, tá bom? E logo em seguida, depois do nome próprio, vem o objeto ao qual pertence a ele. Por exemplo, Douglas's suitcase, a mala do Douglas, e Inês's English Book, o livro de inglês da Inês. Beleza, pessoal? Essa regra que eu falei para vocês do proper noun, quando o sujeito termina em S, vale para pessoas comuns, ok? Quando a gente se trata de nomes históricos, de pessoas que terminam com nome em S, tá? Nomes históricos, como por exemplo, Jesus, eu apenas acrescento o apóstrofo, beleza? Como por exemplo, o nascimento de Jesus, Jesus' birth. Outro nome importante da história foi Charles Dickens. Assim como Jesus, eu só acrescento S, como por exemplo, a escrita do Dickens, Dickens writing. Apenas Dickens, apóstrofo, e depois o que pertence a ele, que é a escrita no caso, writing, beleza? Esse só do apóstrofo S vai funcionar para nomes históricos que terminam em S, beleza? Vamos para o próximo caso? Vamos lá, o próximo caso é quando o mesmo objeto pertence a duas ou mais pessoas. Beleza, vamos dar uma olhada aqui? A gente tem alguns exemplos nos slides. O exemplo que a gente tem aqui é Douglas and Diane's car. Douglas and Diane's car. E nesse caso, o que a gente faz é colocar o apóstrofo S na última pessoa, apenas na última pessoa, que é a que está mais próximo do objeto. Como no exemplo aqui a gente tem Douglas and Diane, apóstrofo S, Diane's car, o objeto que pertence aos dois, beleza? O próximo nós temos Giovanna and Sabrina's teacher. Presta atenção, o apóstrofo S está só na última pessoa, Sabrina. Giovanna and Sabrina's teacher. Ou seja, é apenas um professor que pertence a duas pessoas. E o último exemplo que a gente tem aqui é Amanda and Iago's classroom. Amanda and Iago's classroom. Ou seja, é apenas uma sala de aula que pertence a Amanda e ao Iago. Beleza? Vamos para o próximo caso. O próximo caso, no próximo slide aí, é quando cada pessoa possui o seu próprio objeto. O primeiro exemplo que a gente tem é Douglas's and Diane's cars. Ou seja, os carros que é da Diane e do Douglas. Um carro da Diane e um carro do Douglas. Então, nesse caso, a gente coloca o apóstrofo S em cada uma das pessoas. Próximo caso, Giovanna's and Sabrina's teachers. Então, ou seja, os professores da Sabrina e da Giovanna, um professor para cada. Da mesma forma, eu coloco o apóstrofo S em cada um dos sujeitos. E o último exemplo, Amanda's and Iago's classrooms. Ou seja, nesse exemplo, uma sala para o Iago e uma sala para Amanda. Cada um tem a sua sala. Beleza, agora que vocês já viram todos os casos, vamos entender quando nós devemos utilizar o possessive case. Beleza? O primeiro aqui, ó, podemos utilizá-lo quando o sujeito for uma pessoa, um pronome indefinido ou um animal. Então, basicamente, quando a gente pode usar uma pessoa, nós estamos nos referindo a, por exemplo, o nome de alguém da nossa família, meu pai, minha mãe, meu irmão, ou o nome de uma pessoa, Douglas, Diane, Gabriel, Giovanni e assim por diante. Beleza? Depois nós temos um pronome indefinido. Um pronome indefinido, a gente pode escolher, por exemplo, somebody, someone, anyone, everyone, everybody. Esses são alguns exemplos de pronome indefinido no inglês, beleza? E por último, nós temos um animal. Animal, aí você pode escolher o que você quiser. Cachorro, gato, coelho, papagaio, passarinho, tubarão, qual animal você quiser, beleza? Qualquer animal. Agora vamos dar uma olhada em exemplos com cada um deles. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é com uma pessoa, como por exemplo, my friend's house, que seria a casa do meu amigo. Depois nós temos com um pronome indefinido, um exemplo também, somebody's house, que seria a casa de alguém. Beleza? Por último, nós temos o exemplo com o animal, your dog's house, que seria a casa do seu cachorro. Simples assim, nesses exemplos que a gente viu aqui, todos eles a gente só acrescenta o apóstrofo S. Esses são exemplos em que você pode usar o caso possessivo. Agora vamos lá para o próximo, quando não é indicado usar o caso possessivo. Bom, toda vez que você estiver falando de um sujeito, objeto, alguma coisa, não é indicado você usar o caso possessivo. Como por exemplo, as páginas de um livro. Você não vai usar the books, apóstrofo S, pages, não é indicado. Você usa como, por exemplo, the pages of the book ou the book pages. Essa é a forma mais indicada para você poder expressar as páginas de um livro. O próximo slide está falando o seguinte, o possessive case, o caso possessivo, também é usado com nomes de lojas, restaurantes, igrejas, etc. para indicar que estamos falando do local. Beleza, então quer dizer que, além de tudo que a gente já viu, também é indicado para locais, certo? De lojas, restaurantes, etc. A gente tem um exemplo aqui, que é o seguinte, I went to the dentist yesterday. Então, I went to the dentist, apóstrofo S,
yesterday. Eu fui para o dentista ontem. Ao invés de você falar I went to the dentist's office yesterday. É uma forma que a gente pode ocultar a palavra office para facilitar a fala, beleza? Uma coisa importante que ele está ressaltando aqui é, podemos dizer apenas dentist. É possível também você falar apenas I went to the dentist yesterday. O próximo caso em que o possessive case também é indicado é para dizer na casa de alguém. Primeiro exemplo aqui. We were at Diane's yesterday. Diane's o quê? Diane's house yesterday. A gente está ocultando a palavra house, beleza? We were at Diane's yesterday. Nós estávamos na casa da Diane ontem. O próximo. They saw him at Peter's before lunch. They saw him at Peter's before lunch. Eles viram ele na casa do Peter antes do almoço. É a mesma coisa que você falar eles viram ele no Peter antes do almoço. O último que a gente tem é Let's have a party at Anna's. Vamos dar uma festa na casa da Ana. Ou vamos dar uma festa na Ana, se referindo à casa da Ana. A gente oculta a palavra house, tá bom? Essa é uma outra forma de você usar o possessive case. O próximo, possessive case também é usado com expressões de tempo. Como por exemplo, Today's newspaper, o jornal de hoje. Yesterday's newspaper, o jornal de ontem. Próximo, this week's video, o vídeo da semana. This week's video, o vídeo da semana. 2 hours walk, que é o mesmo que você dizer a 2-hour walk. Então uma caminhada de 2 horas. A duração dela, uma caminhada de 2 horas, 2 hours walk. Esses são alguns exemplos do possessive case com expressões de tempo. E o último que a gente tem aqui no nosso slide é o double genitive, que seria uma dupla posse. Haverá construções que utilizarão o apóstrofo S junto com of. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é one of Diane's friends. One of Diane's friends. Que não significa nada mais do que um dos amigos da Diane. One of Diane's friends. Um dos amigos da Diane. Outro exemplo. Some of my father's book. Some of my father's book. Alguns dos livros do meu pai. Nós estamos usando o of, logo em seguida o sujeito, o apóstrofo S e a posse dele, beleza? Nosso último exemplo, some books of my father's. Então, uma outra forma de você escrever essa mesma frase, essa mesma segunda frase é some books of my father's, que tem exatamente o mesmo sentido. Alguns livros do meu pai. É uma outra forma de escrever, utilizando o mesmo double genitive. Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria falar pra vocês sobre o caso possessivo, tá bom? Utilizem ele o máximo possível pra vocês ficarem craques nisso, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal, beleza? Segue a gente no Instagram, que eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Nosso Facebook também, adiciona a gente. Bora estudar inglês, pessoal. Se dediquem pra gente alcançar a fluência o mais rápido possível, beleza? Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, me segue lá no Instagram. É isso, pessoal. Thank you very much for watching and I see you next video. Bye bye. Beleza? The car of honey heard, onde o sujeito não termina com S. Não? Para começar, vamos começar. Ok. Beleza? Aqui no slide nós temos 4. Mexi com a cadeira. Nossa senhora. Holmes. É isso mesmo, né? Então. Passando avião. Passando avião, passando moto. Amanda and Igor's. É Iago. É Amanda. A Amanda e o Iago. Eu ia falar Igor. Amanda e o Igor. Beleza? Nada, gente. Que não significa. Este vídeo da semana. De novo?